Olá, pessoal. Vamos resolver agora as inequações exponenciais e as inequações logarítmicas. O que é uma inequação exponencial? Toda inequação que a variável ocupa a posição do expoente. Muito bem. Qual é a lógica de resolução? A lógica de resolução é comparar potências com a mesma base. Se essa base for maior do que 1, você deverá manter a desigualdade para os expoentes. Se é maior, você mantém, continua maior. Ao passo que, se a base estiver compreendida entre 0 e 1, você deverá inverter a desigualdade para os expoentes. Se é maior, ela se transforma em menor. Se é menor, ela se transforma em maior. Inverta a desigualdade para os expoentes quando a base estiver compreendida entre 0 e 1. Ok? Vamos dar uma olhada numa inequação bem simples. Resolver em R 9 vezes 2 elevado a x maior ou igual a 4 vezes 3 elevado a x. Ok? Nós devemos tentar deixar dos dois lados da desigualdade potências com a mesma base. Desse modo, o que vamos fazer? Nós vamos passar o 3 elevado a x dividindo para o primeiro membro e o 9 dividindo para o segundo membro. Então, vejamos como vai ficar. Passando o 3 elevado a x para o primeiro membro e o 9 para o segundo membro, teremos no primeiro membro 2 elevado a x sobre 3 elevado a x. Maior ou igual, no segundo membro, ficará 4 sobre 9. Muito bem. No primeiro membro, temos uma divisão de potências com o mesmo expoente. Você mantém o expoente e divide as bases. 2 terços elevado a x é o mesmo que 2 elevado a x sobre 3 elevado a x. Muito bem. Maior ou igual a 4 nonos. 4 nonos é o mesmo que 2 terços elevado ao quadrado. Estamos comparando potências com a mesma base. E verificamos que essa base é o 2 terços, é o número compreendido entre 0 e 1. Se a base está compreendida entre 0 e 1, nós devemos inverter a desigualdade para os expoentes. Concluímos então que o x deverá ser o quê? O x deverá ser, inverte a desigualdade, se é maior ou igual, fica o quê? Menor ou igual a 2. Então, a resposta para o enunciado resolver é sempre um conjunto solução. Se o x tem que ser menor ou igual a 2, então é o intervalo real que vem desde o menos infinito aberto até o 2 fechado. Tranquilo? Enxergaram? Bem simples. Vamos lá? Inequações logarítmicas. Uma inequação logarítmica é toda inequação que a variável ocupa a posição do logaritmando ou da base de um logaritmo. Tranquilo? Qual é a lógica de resolução? Como toda questão de logaritmos, em primeiro lugar você deve impor a condição de existência. Muito bem. Em primeiro lugar, impor a condição de existência. Perfeitamente. Perfeitamente. Assim, e em segundo lugar? Em segundo lugar, você deve comparar logaritmos de mesma base, ou seja, deixar dos dois lados da desigualdade logaritmos com a mesma base. Ok? E aí? Aí você olha para a base. Se a base for maior do que 1, você mantém a desigualdade para os logaritmandos. Se está maior, você mantém maior. Se a base estiver compreendida entre 0 e 1, você deverá inverter a desigualdade para os logaritmandos, quando a base estiver compreendida entre 0 e 1. E o terceiro passo, você vai ter que satisfazer as condições 1 e 2 simultaneamente, ou seja, você vai achar a interseção entre a condição de existência e a solução da inequação. Tudo bem? Ótimo. Nunca se esqueça disso. A solução deve satisfazer a condição de existência, ou seja, as duas devem ser satisfeitas simultaneamente. Nós vamos resolver agora uma inequação logarítmica bem simples. Bem simples. Olhe bem. Logaritmo de 2x menos 1 na base meio, tá certo? Logaritmo de 2x menos 1 na base meio,
Agora vamos lá. Maior ou igual a menos 3. Ok, muito bem. Logaritmo de 2x menos 1 na base meio, maior ou igual a menos 3. Qual é a primeira coisa que você vai ter que fazer aqui? Bom, a primeira coisa que você vai ter que fazer é impor a condição de existência. Qual é a condição de existência? A condição de existência é 2x menos 1 deve ser o quê? Maior do que zero. Ou seja, o x tem que ser maior que quem? Que meio. Tranquilo até aí? Ótimo. Em segundo lugar, o que você deve fazer? Comparar logaritmos de mesma base. Deixar dos dois lados da desigualdade logaritmos com a mesma base. No primeiro membro, nós já temos quem? O logaritmo de 2x menos 1 na base meio. Então, está aqui. Log de quem? 2x menos 1 na base meio. Maior ou igual. No segundo membro temos o menos 3. É possível transformar o menos 3 em log de base meio? Vamos ver. Todos os números reais podem ser transformados em log. Basta você se lembrar dessa consequência imediata da definição. Quanto vale log de b elevado a alfa na base b? Quanto vale log de b elevado a alfa na base b? B elevado a quanto que dá b elevado a alfa? Resposta, alfa. Então, quer dizer que todo número alfa pode ser transformado em logaritmo em qualquer base, que satisfaça a condição de existência, que seja maior que zero e diferente de 1. Qual o número que eu quero transformar em log? Resposta, o menos 3. Então, eu venho aqui no cantinho e falo, ó, eu vou transformar o menos 3 em log. Eu quero transformar o menos 3 em log em qual base? Log de base meio. Isso quer dizer que o alfa vale menos 3 e o b vale meio. Então, b elevado a alfa é meio elevado a menos 3. E meio elevado a menos 3 dá 8. Então, menos 3 é log de 8 na base meio. Olha bem, qual é o número que eu quero transformar em log? O menos 3. Eu quero transformar o menos 3 em log qual base? Meio. Então, alfa vale menos 3 e b vale meio. Então, b elevado a alfa é meio elevado a menos 3. E meio elevado a menos 3 dá 8. Muito bem. Ótimo. Então, o que temos? Temos que, vamos lá? Estou comparando logaritmos de mesma base e a base é um número compreendido entre 0 e 1. Se a base está compreendida entre 0 e 1, eu devo inverter a desigualdade para os logaritmandos. Então, teremos que o 2x menos 1, aqui está maior ou igual, vai ficar menor ou igual a quanto? 8. Então, 2x menor ou igual a 9, portanto, x menor ou igual a 9 sobre 2. Então, tem duas condições. O x tem que ser ao mesmo tempo que maior do que meio e menor ou igual a 9 sobre 2. Ok, então qual é a resposta? A resposta é o conjunto de solução é o intervalo real, que vai de aberto em meio a fechado em 9 sobre 2. Nunca se esqueça, numa inequação logarítmica, antes de encostar o dedo, deve ser imposta a condição de existência. Resolveu a condição de existência, não se esqueça. Ao terminar de comparar os logaritmos de mesma base, você tem que pegar esse resultado e achar a interseção com a condição de existência. Por quê? Porque as duas proposições lógicas devem ser satisfeitas simultaneamente. Ok? Um abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.